Olá, comunidade querida do canal Paz e Bem, comunidade querida da Pós TV 247. Eu sou Mauro Lopes. Esta é mais uma aula do curso de espiritualidade de Faustino Teixeira, aula número 54. Essa transmissão está acontecendo ao vivo nesta quarta-feira, sempre quarta-feira, dia 8 de julho de 2020, são 5 horas da tarde no canal Paz e Bem. Ela fica, a partir de hoje, disponível no canal Paz e Bem. Tem uma playlist, né, uma lista organizada só com as aulas do curso do Faustino Teixeira. Essa é a aula de número 54, gente, 54 aulas do curso do Faustino Teixeira. E ela estreia na Pós TV 247 nesta terça-feira, às 5 horas ou 5h30 da manhã, e também fica disponível na Pós TV 247. Mas aqui no Paz e Bem tem playlist. Aqui na Pós TV 247 não tem playlist, então fica mais fácil de achar depois pelo Paz e Bem. Então, Faustino está no hospital, como quem acompanha o curso sabe, fez seu transplante de medula, está lá no processo, é um processo longo, né, um processo de fragilização extrema, mas, gente, esse cara não existe, Faustino Teixeira não existe. Está assistindo, já mandei o link para ele, está assistindo a aula, e ele, a sua TI, vai ser muito legal. E vieram assistir uma pessoa muito especial hoje, indicação do Faustino. O Faustino montou uma super bancada de professores e professoras substitutas. Hoje é o dia da Mônica Ortegas, Mônica Giraldo Ortegas. Oi, Mônica, como está você? Boa tarde, é um prazer estar aqui, Mauro. Eu agradeço a você e Faustino pelo convite. A gente era para ter se conhecido, Mônica e eu, quando eu fui a Juiz de Fora para lançar... Espera lá, deixa eu mostrar. Para lançar esse livro aqui que fizemos juntos, Faustino, eu, mais um monte, né? Boff. Quem está aqui na nossa comunidade que está assistindo, o Emerson Sbardelotti tem artigo aqui, Carla Pavão também tem, o Júlio Lancelotti, Monge Cacói, sobre a espiritualidade de Lula, e tem artigo evidente do próprio Lula. Então, tive em Juiz de Fora, nunca tinha estado antes, uma delícia, uma maravilha, fiquei na casa de Faustino, mas Mônica não estava lá, a gente acabou se desencontrando, estamos aqui combinando de nos encontrarmos mesmo quando o Faustino sair do hospital e eu for a Juiz de Fora para abraçá-la. Então, grande alegria, Mônica. Queria começar saudando quem chegou para essa aula ao vivo. A primeira a abrir a sala de aula foi a Carla Pavão, aqui do Paz e Bem, Emerson Sbardelotti, aguardando a aula de hoje com a amiga Mônica Giraldo Ortegas. Você conhece o Emerson, então, é isso? Sim. Legal. Letícia Buriti, aguardando, Marcelo de Mello, com calor de 40 graus no Texas, lá nos Estados Unidos. Ô, Marcelo, aqui está frio. Aí em Juiz de Fora está frio? Aqui em São Paulo também friozinho. Josi Negreiros, nossa amicíssima moderadora aqui da comunidade Paz e Bem. Maria de Lourdes Gonçalves, Suzane Mendonça, gente que está em todas as aulas. Heloísa Bortoli, boa tarde, de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Deixa eu ver se ele está aqui. Não está aqui. Mas o reverendo Eduardo Henrique, um protagonista importantíssimo do Paz e Bem, que foi enviado do Recife para Santa Maria, diz que está um gelo. Você imagina que é um pernambucano lá perdido em Santa Maria, no meio do maior frio. Então, é o Brasil continental, né? Quem mais está aqui? Deixa eu ver. Ana Prado, Jung, meu inspirador. Silvana Zanelli Gorian, desculpa, Silvana, de Vitória, no Espírito Santo. Gustavo Camargo, do Rio de Janeiro. Aqui a Josi dizendo que lá em Porto Alegre está 11 graus nesse momento, sensação térmica de 7 graus. Haja frio, parece que esse frio vai subir aqui para o Sudeste. Alexandre Dias, Carmen Provoleri, oi, Mauro querido, excelente curso, parabéns para os professores e professoras que são fantásticos. José Santos Pereira, Fábio Medeiros, Maria Ivelise Araújo Pontes, o Fábio Medeiros, um grande abraço para a Mônica. Você conhece o Fábio? Sim, ele também estuda Jung. Ah, legal, outro junguiano aqui. Muito bom, muito bem chegado, Fábio. Suzane Mendonça, a Silvia, manda boa tarde. Bom, tem um aluno que se destaca, já aviso, tem um aluno que se destaca de todas e todos os demais aqui para essa aula. Na verdade, alguém que, em geral, está aqui e que agora está ali
na sala de aula. Faustino Teixeira, lá do hospital, está aqui, já dizendo aqui, falou Faustino, presente, está aqui presente. Faustino Teixeira, grande alegria, nossa, um abraço, um beijo em você, Teita. Então, presente, avisou Faustino, está aqui presente. Então, nossa, aluno de peso, você tem prestígio, hein, Mônica? Beijo, Faustino. Legal. Então, vamos começar. O tema da nossa aula é Jung e a espiritualidade, mas eu vou começar falando para vocês o seguinte. Começar falando para vocês isso aqui, ó. Para seu primeiro poema, use uma nuvem, mas use-a depressa. Ela se vai diáfana. Isso não é Jung, isso é Mônica Ortegas, né? Um poema. Você tem ele aí? Ah, Sim. tá aí. Maravilha. É do seu Instruções para o Poeta Zen, não é? Mônica lançou Passeio de Barco, Aldravia, Poesia do Instante, Instruções para o Poeta Zen. Pelo que eu conheci de Mônica, na verdade, ela é poeta de profissão e professora junguiana nas horas vagas. Então, a gente faz uma mistura, né? A gente é um pouquinho de tudo. Você está com um outro livro pronto, Mônica? Sim, um livro que já está no forno. Acredito que daqui a pouquinho já está saindo. Legal. Tem título já? O título é Falo Delas, né? A temática é feminina. E aí a gente vai mostrando essa variedade, né? A poesia ela pode falar sobre qualquer coisa. Então, os temas dos meus livros em si, cada um veio com uma temática bem distinta uma da outra. Perdi o som. Passou um helicóptero aqui em cima. São Paulo, né? Passou um helicóptero aqui em cima, eu fechei o som e esqueci. Eu vou ler para vocês uma apresentação que a Mônica fez dela própria numa entrevista. Então, aí, para quem não conhece a Mônica Ortegas, ela diz assim: sou carioca, filha de mãe colombiana e pai brasileiro. Morei na infância na Colômbia e também nos Estados Unidos, já que meu pai trabalhou na Embaixada Brasileira de Nova York. Posteriormente, já adulta, morei uma temporada na Inglaterra, Escócia e Irlanda. Nossa. Posso dizer que sou uma mistura de todas essas experiências. Tenho 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres, com idades entre os 16 e os 27. Eles continuam com essas idades? Sim, é agora, exatamente isso. Fiz graduação em psicologia na UERJ, né, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e posteriormente mestrado e doutorado em ciências da religião na UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, de onde é Faustino Teixeira também. Acho que o que sempre me conduziu na vida foi uma busca pela compreensão do ser. Quem somos nós, o que estamos fazendo por aqui. Isso tem tudo a ver com Jung, né? Engraçado assim que o encontro com Faustino ele se deu já há muitos anos atrás, quando eu trabalhei no Viva Rio, no Rio de Janeiro, década de 90. E ele trabalhava lá, o mesmo prédio, né, Viva Rio e Zé. Então, assim, essa caminhada a gente já se conhecia há bastante tempo. E eu saí do Rio e fui para Juiz de Fora querendo estudar a ciência da religião com ele. Então, assim, essa minha movimentação para Juiz de Fora foi em busca novamente de ser sua aluna. Então, é bem interessante como é que os caminhos se cruzam, né? Que maravilha, meu, que maravilha. Faustino Teixeira é uma presença muito forte na vida de todo mundo que chega perto dele, todo mundo que se aproxima. Pois bem, nossa aula hoje aqui, Jung e a espiritualidade, é o tema. Mônica é psicóloga, dá aula sobre psicologia junguiana, não é isso? Você dá aula onde, Mônica? Sim, eu dou aula na Fundação São José, em Itaperuna. Legal. Norte do Rio. Sobre psicologia junguiana. Os temas é isso. Tá, então nós vamos hoje vamos escutar a Mônica e vamos nos deliciar e aprender com um recorte particular de Jung, que é o tema, a relação de Jung com a espiritualidade. É isso, né? É um recorte que já é complicado em si, né? Porque você pode estudar Jung por várias óticas.
E principalmente assim, quem envereda pelo lado clínico, né, de clinicar e tudo, quer dizer, esse lado da espiritualidade de Jung, ele não aparece, ele não é colocado no primeiro plano. Só que foi uma escolha que eu fiz, né, na busca por aprofundar o estudo no mestrado, e posteriormente no doutorado eu também faço esse diálogo, que é o Jung e sua relação com a religião. Então, esse é realmente o meu recorte, aí foi onde eu fui, né, conduzindo todo o estudo para aprofundar o meu conhecimento sobre ele. Então, é isso, né? Muitas pessoas falam assim, que não deveria ser, que não se deveria falar sobre isso, né? Deixar, né? Vamos falar da ciência, da sua obra, que é tão vasta, né, acadêmica. Mas aí eu fui lá para o diário, para as cartas, para o livro vermelho, fiz um outro caminho que também é possível de conhecê-lo. E é um caminho que vale a pena, porque é de uma riqueza incomensurável e sem fim, né? Não posso falar que conheço tudo. A gente vai cada dia. Eu mexendo para a aula de hoje, no livro vermelho, eu falei assim, caramba, tem que voltar a ler esse livro, porque, nossa, a gente vai, né, lendo também com outros olhos, né, quando a gente se debruça novamente sobre as mesmas obras. Mas, assim... O Jung é um fenômeno, né? Porque ele, apesar de ser alguém do século XIX, nasceu em 1875, segundo me contou a Mônica, ele teve uma vida longuíssima, né? Foi morrer só em 1961, né? Teve uma vida muito produtiva. Então, ele é alguém que, com o pé no século XIX, mergulhou no século XX. Diferentemente do Freud, de quem ele foi discípulo inicialmente, que foi alguém do século XIX fazendo a transição para o século XX, o Jung não, né? O Jung avançou bem mais do que o Freud nas dinâmicas do século passado, né? A questão é que tanto Freud quanto Jung e todos esses daquela época, eles tinham uma busca por um conhecimento enciclopédico. Era uma visão assim, eles queriam abarcar o mundo, eles queriam explicar tudo. Então eles realmente mergulharam, assim, por exemplo, Jung, que é da psicologia, né, realmente queria expressar, né, falar sobre a psicologia humana, mas ele enveredou pela filosofia, pela arte, pela política, pela religião, ou seja, ele mergulhou e falou sobre tudo. Então, é um conhecimento assim muito vasto, realmente. E na sua origem, assim, a história da infância de Jung, ela foi marcada pela religião. Então, assim, é só da família, né? O pai era um pastor de igreja. Tinha mais 2 tios também, e só na família da mãe também eram mais 6 pastores protestantes. Então, assim, não tinha como, né, ele escapar dessa vivência que, de alguma forma, a gente pode falar, foi o chão, né? Foi onde ele pisou para ele fazer uma formação mesmo, se construir enquanto pessoa. Só que aí começa, né? Porque não era tão tranquilo. O discurso que ele via no pai, principalmente, era como se fosse algo assim que não o tocava, era como se faltasse ali sentimento. E aí ele tem várias discussões com o pai, e ele queria, assim, ele não conseguia compreender como é que aquele discurso proferido na igreja, né, não era aquela vivência interna que ele buscava e que ele necessitava. Então, já havia ali uma discrepância, que ele falava assim, eu acho que esse caminho que estão me apresentando da igreja, da religião, não é o meu caminho. E ele faz realmente, né, ao longo de toda a sua obra, a gente vê assim, a necessidade da experiência. É a partir da experiência interna que se dá a compreensão do ser e se dá a conexão realmente com o todo, maior, né, que seria isso. É que está na origem da crise da imensa maioria das pessoas com os caminhos de religiosidade institucional, né? Eles não dão conta de abarcar para muita gente, né? Não para todas as pessoas, mas não dão conta de abarcar toda essa dimensão da demanda de experiência
que, né, alguns dizem experiência mística, mas de experiência com o sagrado, com o divino, com algo, né? Com algo que o São João da Cruz, ou João da Cruz dizia, com o não sei o quê, né? E, de fato, a religião institucional, em geral, não dá conta disso, né? Ele faz essa indagação muito menino. É o Jung menino que faz essa pergunta. Então, por exemplo, assim, tem uma passagem dele que ele fala assim: pressentira desde o início a singularidade do meu destino. O sentido da minha vida seria cumpri-lo. Ninguém conseguiu demover-me da certeza de que estava no mundo para fazer o que Deus queria e não o que eu queria. Então, assim, essa indagação que ele tem muito forte é marcada desde o começo da vida dele, né? Alguns fazem essa pergunta lá na frente, mas ele já fez desde muito pequeno. E a forma como ele trabalha a obra dele, assim, em particular, eu vou ressaltando realmente o que ele vai dizendo nas cartas, a forma como ele trabalhou com o livro vermelho, né? O livro vermelho que se apresenta em dois modelos, né? Esse modelo aqui para quem quer ler, né, e para o pesquisador. Existe um modelo muito maior, que é quase que uma obra de arte, da Vozes, assim, enorme, capa dura, bem bonito. Mas, assim, o original dele é um livro que foi feito em couro vermelho, costurado, em pergaminho, com iluminuras como se fossem medievais que ele produziu. E aí ele falava que era um livro sagrado. Então, assim, a gente entende a coisa como se fosse assim, uma Bíblia. E aí ele falava para os pacientes dele que cada um pudesse produzir o seu próprio livro. E aí ele falava assim... como se fosse um livro que ali você pudesse colocar a sua alma, né? E ali seria um espaço sagrado. Então, ele vai fazendo sempre assim esse diálogo entre a psicologia, né? entre o que é psique e essa relação com a religiosidade, com a questão do sagrado mesmo, o tempo todo na obra dele. E é interessante, assim, por exemplo, são vários os livros da obra dele que tem esse vínculo com a religião, por mais que ele estivesse falando de psicologia. Então, tem, por exemplo, O Segredo da Flor de Ouro, né, que é um livro sobre quando ele investiga sobre uma tradição chinesa, e aí vinculado à alquimia, tudo. Por exemplo, Símbolo de Transformação da Missa. Temos Psicologia e Religião, tanto oriental quanto, né, a ocidental. Por exemplo, a interpretação psicológica do dogma da Trindade, ou seja, ele está falando de religião o tempo todo e de temas assim bem desafiantes, inclusive a gente pensando que é a época dele, né? Então ele investiga o ocultismo, ele investiga os OVNIs, aqui ele trata esse livro sobre a questão dos OVNIs, então assim muita coisa a ser pesquisada, né? E particularmente nesse livro aqui, que é um livro bem legal assim, que é o Resposta a Jó. A primeira edição dele, ele se intitula na apresentação como um teólogo. Ele, Jung, fala assim, um teólogo leigo. Mas tudo que esbarrava assim com questões assim meio complicadas para a época, que ele queria se firmar no meio de médicos, né? Aquele meio bastante científico, né? Ele retira esse prefácio, ele foi depois, nas edições posteriores, foi retirado. Aqui no Brasil, quem trouxe Jung para o Brasil foram os franciscanos, né? E com a sua editora Voz é a editora dos franciscanos aqui, eles que são os responsáveis pela tradução de toda a obra de Jung e pela introdução de Jung no Brasil. Então, por exemplo, um franciscano renomado, nosso Leonardo Boff, é alguém que conhece profundamente as obras de Jung. Ele fala alemão com perfeição. Eu tenho a impressão até que ele chegou a traduzir alguma das obras do Jung. Não sei se ele traduziu, mas se não traduziu, é alguém que conhece Jung na profundidade. É uma tradição franciscana aqui no Brasil. Um dos grandes nomes que a gente tem no Brasil também é a Anísia da Silveira,
porque ela lidando com os pacientes psiquiátricos, né, ela se sente incomodada de como que a medicina tradicional vinha tratando, que era o eletrochoque, camisa de força, lobotomia, e aí ela fica indignada, né, com esse sofrimento todo maior que gerava, e aí ela pensa num outro caminho, né, que é o da arte. E aí ela, estudando Jung, ela escreve para ele para travar assim, perguntas mesmo, que ela queria entender. Será que os meus pacientes estão falando isso que está na sua teoria? E aí ele responde para ela, é muito legal. Então, assim, existe essa carta, né, que ela é guardada aqui no Brasil, por um professor junguiano, inclusive, que é isso, porque os pacientes dela apresentavam muito as imagens das mandalas. E aí ela pergunta, e aí ele responde sim. E aí, né, ela vai aprofundando e desenvolve um trabalho junguiano com esses pacientes. E aí, no fim, ela fala assim, né, se vocês querem entender de psicologia, estude os mitos, né? São fundamentais para a gente entender sobre a nossa condição humana, né? Nise da Silveira era uma comunista, foi presa, e quando ela sai da prisão, ela vai trabalhar num hospital psiquiátrico no subúrbio do Rio de Janeiro, e ali ela começa a mergulhar nas temáticas que vão dar nesse encontro dela com Jung. Tem um filme imperdível, um filme brasileiro, chama-se Nise, O Coração da Loucura. Você no YouTube, você não consegue assistir o filme, mas você consegue alugar ele pelo próprio sistema do YouTube. É um filme de 2016 com a Glória Pires. Isso, com a Glória Pires. Maravilhoso o trabalho dela. Maravilhoso, né? O filme é fantástico. Acho que super vale a pena, super recomendo para quem... Você recomenda também? Sim, mas assim, eu também faço uma adição de falar que a Nise da Silveira, ela estudou medicina numa época que só homens estudavam. Então, ela foi a única mulher em 158 homens. Então, assim, a gente tem que levantar essa bandeira também dela, que é muito importante. A gente tem que ficar nessa luta constante de falar e colocar o papel da mulher, né? Então, ela foi uma desbravadora naquela época e ela continua sendo hoje. E aí, bem legal, porque ela abriu esse discurso, esse diálogo de Jung. Por exemplo, na época que eu fiz faculdade, década de 80, ainda era uma psicologia marginal, né? Então, assim, todo conhecimento ele vai, né, sendo desenvolvido e novas coisas vão sendo adicionadas. E naquela época, ele ainda era completamente, assim, à parte, né? Então, assim, é realmente uma luta da comunidade por ir inserindo essas novas ideias. E ele ainda é uma nova ideia, né? Quando a gente ensina para os alunos, eles falam assim, mas nossa, que viagem! Professora, assim, não estou conseguindo entender de jeito nenhum, porque o que a gente está falando é algo assim, grande, é uma ideia ainda revolucionária, né? Compreender essa psique, né? Porque é muito interessante assim, a questão dos conceitos. Então, quando o Jung fala psicologia, né, a gente tem que entender o que um teórico está falando sobre o conceito. E aí ele fala o tempo todo, não é só psicologia, não é só individuação, é muito interessante esse só na obra dele. Porque, por exemplo, quando a gente vai lá na tradição oriental, que é onde ele bebeu a fonte, é um emaranhado, você não tem só religião, você tem religião, filosofia e psicologia tudo junto. Então, eu acho que foi essa ideia que ele quis trazer, né? Quando eu falo de psicologia, eu não estou só falando de psicologia. E quando eu falo de psique, eu não estou falando só de psique. E aí ele inclui, né, o outro, ele inclui o mundo e ele inclui Deus nessa psique. Então, é um alargamento, como a gente, inclusive, vê, por exemplo, no Zen budismo, né? O si mesmo se estende ao mundo, se estende ao outro. Quando a gente deixa cair o nosso ego, né? Esse que é o nosso grande problema, o nosso ego. E aí, Jung fala, aí a gente vai pegando pérolas, né? A gente vai encontrando pérolas, assim, ao longo do caminho, né? E aí ele fala, né? Os 2000 anos de cristianismo só podem ser substituídos
por algo equivalente. Então, assim, o desejo dele era esse. Ele fala, concebo para a psicanálise, porque ainda não tinha o termo psicologia analítica que ele criou, né? Concebo para a psicanálise uma tarefa bem mais ampla e sutil, que a aliança com uma fraternidade ética. Então, assim, ele pretendia como se, de alguma forma, o cristianismo, para ele, algumas coisas tinham questões ali que podiam ser trabalhadas. E aí ele fala que é o símbolo, né? Que quando você fala, por exemplo, de Cristo, não é o Cristo externo que deve ser trabalhado, né? O Cristo trilhou o caminho que ele precisava. E nós precisamos criar, né, o nosso caminho interno, né? Cada um tem o seu caminho. E aí ele acreditava que a psicologia viria nesse sentido, né? Maravilha. Maravilha. Você tem uma citação que você começou a ler, que você tinha mandado, que eu achei maravilhosa, acho que é essa que você estava lendo, né? Sobre essa questão a partir da fraternidade ética, né? Essa ideia... Deixa eu ver. Posso ver aqui? Sim, pode ler para mim, para todos. Tá bom. Ela é professora mesmo, vocês estão vendo, né? Já está botando aqui o monitor para ler. Creio que precisamos dar-lhe tempo, né? Ele está falando então dessa aliança com uma fraternidade ética, para que em diferentes centros, essa fraternidade ética, né? Essa tarefa que ele dava para a psicanálise, se infiltre no povo, para que vivifique nos intelectuais o sentido do mítico e do simbólico, para que lentamente reconverta o Cristo no profético. Forte, né? Forte. Ou melhor, então deixa eu voltar. Lentamente reconverta o Cristo no profético Deus da vinha que ele foi, e desse modo absorva as forças instintuais, estáticas do cristianismo, com o objetivo único de fazer do culto e do mito sagrado o que eles eram outrora, um ébrio festival de alegria onde ao homem fora dado existir no ethos e na santidade animal. Fala. E aí, Jung vive isso. Ele vive. Então, assim, foi a partir da experiência mesmo de se ver embriagado por esse festival de alegria que ele narra. Então, ele não está narrando apenas teoricamente. Ele realmente vivenciou, né? E aí, por exemplo, o Livro Vermelho, que foi um árduo processo de experiência que ele fazia, né? Quando ele chegava do trabalho em casa, ele ia lá para uma salinha e todo dia ele fazia vivências psíquicas, né? Que ninguém mais via, nem os próprios filhos viram, né? Esse espaço que ele dava para si. E, a partir disso, ele escreve o Livro Vermelho com suas experiências e ele é o que alimenta toda a obra futura dele, a obra teórica que ele compôs, a partir dessa vivência toda interna, né, que ele vive. Você fez um caminho até o Jung, até se encantar, se encontrar e se apaixonar por ele. Como é que foi essa sua jornada? Não fui eu que fiz, né? O caminho se fez. Legal. Uhum. O caminho e aí é muito Jung isso, né? E é muito Zen também. E nessas traduções falam assim: é só você o silêncio e o espaço você deixa para você ser habitado, né? Pelo seu próprio destino, né? Então, assim, eu bem nova na biblioteca da minha mãe tinha lá o livro que é o diário dele, né? Memórias, Sonhos e Reflexões. E eu li esse livro com uns 15 anos e amei, né? E encontrei ali um caminho. Então, assim, você se identifica realmente com os autores. E aí eu falo também novamente isso para os meus alunos, né? Você tem que entender qual que é a visão de mundo para você ver se você se identifica com ela ou não, para você fazer escolhas, né? Profissionais e teóricas e tudo. Então, assim, foi esse livro que me despertou, assim, e aí eu engoli ele e assim, tudo batia, né? Nossa, isso aqui faz sentido, isso aqui faz sentido, isso aqui faz sentido. E algumas pessoas, assim, até recentemente eu indiquei esse livro para uma amiga, né, que ela queria ler alguma coisa assim, eu falei, lê esse livro. E ela falou assim, nossa, Mônica, não entendi nada.
tipo, super difícil. Aí que eu me toquei, eu falei assim, não, realmente são, né, é o que realmente me tocou, né? E aí, logo depois, saiu uma trilogia, e essa trilogia é possível de ser vista hoje no YouTube, né? Quem quiser ver, que foi, eu vi ela no Estação Botafogo, lá nos Idos, a gente fica falando da nossa idade aqui, né? Que foi, era uma trilogia que se chamava Imagens do Inconsciente, de Leon Hirtzman, que se dividia em três, eram os três pacientes da Anísia da Silveira, né? A Adelina Gomes, no Reino das Mães, né? Então, a Adelina Gomes é a paciente, né? O nome do filme é No Reino das Mães, porque a grande questão dela era com a figura feminina da mãe. O Carlos Pertuis, que é a Barca do Sol, né? As imagens que ele pintava teve essa temática, e o Fernando Diniz, que é um dos mais conhecidos, né? E o nome do filme que dá sobre ele se chama Em Busca do Espaço Cotidiano. Esse, né, depois também, quem quiser ver, assim, existem, né, livros da Anísia da Silveira com o trabalho, as obras, né, feitas por esses pacientes, que, na realidade, assim, a gente pode falar que são obras de arte, e elas são expostas, né, em galerias como obras de arte, mas ali também tem todo o material simbólico do inconsciente. Então, assim, esses filmes eu também vi muito nova e eles me impactaram, e eles falam assim, esse é o meu caminho. O caminho veio, né? Fantástico. Esses, se eu não estou enganado, os 3 pacientes da Nise estão presentes, se eu não estou enganado, no filme com deixa eu lembrar o nome do filme aqui, meu Deus. Com o Nise e o Coração da Loucura, tá? Com a Glória Pires. Os 3 aparecem lá. Porque, assim, foi muito impactante, né? A forma como assim, a descoberta da própria teoria, né? E aí você ia vendo, assim, o paciente ia mostrando, né? E como eles foram, assim, uma coisa assim do resgate à dignidade também, né? E toda essa luta que vem até hoje, né? Por abrir a questão do hospital, né? E tudo isso. Então, assim, foi uma grande contribuição, né? Para a própria psiquiatria. Sim. Então, assim, foi esse o meu start lá, que depois, né, eu caminhei para o mestrado, e aí o meu mestrado, eu fui numa livraria, e aí o livro que veio na minha mão foi esse que eu mostrei sobre o Segredo da Flor de Ouro. Espera, deixa eu mostrar aqui. Um minuto. Tá. E aí, com esse livro, eu me conduzi para o trabalho do mestrado, que eu estudei as mandalas, né? Então, foi especificamente sobre as mandalas, mas falando sobre o conceito de si mesmo, o que é o si mesmo para Jung. E aí enveredei, né, por todas essas religiões orientais, e aí o mestrado, né, depois a dissertação virou um livro, que é esse aqui, né, das mandalas, onde eu apresento, né, esse percurso da mandala histórica para a mandala pessoal. Então, assim, estudando mandala também, as pessoas perguntavam assim, legal, então vamos desenhar mandala? E aí a gente fala assim, não, é o oposto disso, porque essa ideia de mandala para Jung é o que brota do inconsciente de forma que você não conduz, né? Você é conduzido pelo tema. Então, esse foi o trabalho do mestrado. E aí, posteriormente a isso, o doutorado, né, me levou para aprofundar a relação que o próprio Jung teve com o Zen, e aí eu faço esse diálogo para compreender o que é o si mesmo no Zen e fechar dialogando, então, com a reflexão junguiana, até que ponto que a gente pode traçar por ali paralelos, né, em relação a um e a outro. Ainda sobre o tema do mestrado, antes de entrar no doutorado, sobre o diálogo com o Zen, você tinha recolhido para nós algumas passagens sobre a questão do si mesmo e a partir das mandalas,
que me pareceram muito significativas para a nossa conversa hoje. Você quer ler? Tempo, para o nosso tempo. Temos tempo, temos ainda mais de 20 minutos. Acho que ainda dá para falar. O que eu digo é o nosso tempo do Covid. Ah, sim, exatamente. É uma reflexão, inclusive, para isso, porque o Jung fala, a gente se afastou do símbolo, né? A gente se afastou do inconsciente, né? A gente empurrou ele para muito longe. Então, assim, as pessoas acordam hoje e o que elas fazem? Elas olham no celular, elas se levantam e vão fazer não sei o quê. E aí esquece de lembrar do sonho, esquece de dialogar com esse mundo que ele é muito maior do que o próprio ego. Então, esse afastamento levou ao nosso adoecimento. Então, Jung ele sempre reflete que esse adoecimento ele pode ser a nível particular, né, a nível pessoal, mas ele pode ser a nível do coletivo. Então, esse adoecimento coletivo é um símbolo também, né? Que está falando, está gritando por socorro, né? Voltem a conversar comigo, voltem a fazer conexão com esse inconsciente. Ele dizia assim: a humanidade sempre teve em abundância imagens poderosas que a protegiam magicamente contra as coisas abissais da alma, assustadoramente vivas. As figuras do inconsciente sempre foram expressas através de imagens protetoras e criativas, e assim expelidas da psique para o estado cósmico. Mas estas imagens teriam sido perdidas no mundo moderno. Com o Renascimento, o mundo religioso foi dando lugar ao pensamento lógico e racional, não mais para o alto e para o céu, mas o foco voltou-se para baixo, para a natureza, para o corpo, para a terra. Tem, assim, uma reflexão positiva que a gente pode pensar quando a gente fala do corpo e da terra, mas aqui o que ele está querendo dizer não é esse o caso, né? É o caso de realmente ter perdido a questão simbólica fundamental para a nossa saúde mesmo, psíquica, física, tudo. E aí ele fala, né, que essas imagens foram sendo deixadas de lado, e aí o que aconteceu foi que as portas do submundo psíquico foram abertas. E aí aconteceram coisas cuja monstruosidade não poderia ser imaginada pela inocência idílica da primeira década do nosso século. Então, ele parece que está falando de hoje, né? E aí a gente podia aqui falar vários exemplos, né, de monstruosidades, né, que a gente não acredita, que a gente fala assim, é surreal. Como assim que está acontecendo isso, né, no nosso país e no mundo? Mas é isso, precisamos. E aí a gente fala assim, né? Nós somos responsáveis por isso também, né? A gente não pode só culpar o outro. De que forma que a gente alimenta esse mundo interno, né? De que forma que a gente, né, devolve isso para a própria existência. Legal. E aí ele fala, né? Como que quando a gente afasta, né? As guerras aparecem, né? Guerras e doenças podem aparecer coletivamente, e no caso do indivíduo são as neuroses, né? As fobias, tudo isso pode aparecer, né? Hoje em dia a gente vê, né? A ansiedade, a angústia, depressão, as pessoas se automutilam, e o suicídio, né? Em grande escala. Maravilha. E aí ele fala, né, que o caminho é esse, né? O caminho é o processo de individuação. É todos nós descobrirmos, né, qual que é o seu sentido da vida? Por que você está aqui? Né? Qual que é né? Quando cada um faz essa pergunta, né, ela se torna única, né? Ela se torna especial, ela se torna, né, importante, né, fundamentalmente importante para o próprio, para si e para o coletivo. Né? Sim. É a jornada para a qual estamos cada uma convidados, convidadas, né? Para fazer ao longo da vida. E aí ele fala. Perfeito. Desculpa. Não, porque assim, você descobrir a si mesmo.
né? E aí, novamente, ele o tempo todo ele está aproximando isso de uma ideia religiosa, né? E aí, se os psicólogos junguianos forem assistir, eu posso ser duramente criticada, né? Mas foi essa leitura, né? Então, ele fala assim, isso em cartas, né? Se você abre lá as cartas dele, está assim, né? O si mesmo é um conhecimento que existe no hinduísmo, no budismo, no taoísmo, no islamismo e no cristianismo. E aí ele fala, a essa ilustre assembleia pertence também a minha psicologia. Então ele está assim, estou lendo aqui a fala dele, né? E aí E aí realmente... você, no seu doutorado, você vai fazer um recorte desse recorte e vai escolher o diálogo com o Zen na sua pesquisa de doutorado, que me parece que tem muito impacto na sua poesia também, né? É porque, assim, Jung, quando ele já tinha mais de 80 anos, né, ele falou assim, agora eu não preciso mais dar satisfação para a academia, agora eu posso falar o que eu bem entender. E aí ele fala aí que realmente assim a gente vê o que ele bebeu das outras tradições. Então, assim, não é que eu possa falar que Jung é hinduísta ou que Jung é zen budista, mas ele realmente bebeu na fonte. E é livre para expor isso, né? Então, ele, assim, são duas leituras aqui, assim, bem bonitas, né? Que ele fala assim, às vezes, como que me espalho pela paisagem e nas coisas, e vivo em cada árvore, no sussurro das vagas, das nuvens, nos animais que vão e vêm, e nos objetos. Nada há na torre que não tenha surgido e crescido ao longo dos decênios, nada a que eu não esteja ligado. Tudo tem sua história, que é também a minha história, e aqui há lugar para o domínio não espacial dos segundos planos. Renunciei à eletricidade e acendo eu mesmo a lareira e o fogão. À tarde, acendo os velhos lampiões. Não há água corrente. Preciso tirá-la do poço, acionando a bomba manual. Racho a lenha e cozinho. Esses trabalhos simples tornam o homem simples, e é muito difícil ser simples. Então, isso aqui é uma fala zen budista. E assim, ele traçou, a partir do círculo que ele frequentava, né, que é o círculo de Eranos, né, tem gente que fala Eranos, tem gente que fala Eranos. Ele teve conhecimento com a tradição zen budista a partir do Suzuki e depois outros que vieram. Então, assim, é muito claro que essa passagem aqui mostra um entendimento que ele teve do zen, né, e que ele vivenciava, né? Então, ele não só lia, não só absorvia a teoria, mas como ele vivenciava aquilo. E aí eu quis fazer essa investigação, né? O que é esse si mesmo, né? No Zen budismo, né? O que a gente tem a aprender com esse si mesmo? E aí foi algo inicialmente extremamente difícil. Faustino me botou numa roubada, que foi estudar a escola de Kyoto, porque a escola de Kyoto você lê e não entende nada. E aí, assim, e falando desse círculo de Eranos, que eram encontros de 8 dias consecutivos, né, por ano, de grandes, né, pessoas refletindo sobre essa relação Ocidente-Oriente. Então, assim, Mauro, te dou a ideia de você criar um grupo desses. Imagina, a gente intitula assim, Grupo Faustino Teixeira, e a gente fica 8 dias, né, bebendo conhecimento. Acho que ia ser uma boa. Fantástico, fantástico. Ó, só para ter como referência, a aula 40 do Faustino Teixeira, deixa eu ver, aula 41 do curso do Faustino Teixeira foi exatamente sobre o Suzuki. E acho que, se eu não estou enganado, ele menciona de passagem essa amizade entre o Suzuki e o Jung. É verdade. Que era muito mais do que palavras, né? Foi um apaixonamento pelo mestre, né? O mestre ele não precisa de palavras. Mas, assim, Jung fala, né, que o Zen era uma das flores, né, uma das mais bonitas flores do Oriente. Ele faz elogios, ele faz um prefácio de Suzuki. Mas, assim, é interessante também porque ele trava um diálogo também com Isamatsu.
E o Isamatsu foi um dos alunos, né, de Nishida, que é o precursor da Escola de Kyoto, né? A Escola de Kyoto foi uma reflexão também entre Oriente e Ocidente, né? O que um pode se alimentar do outro. Mas o Isamatsu, ele se encontra com Jung para fazer perguntas, né? E o Zen, ele se dá muito nessa, né? O mestre e o discípulo, ele é feito, né, essa evolução do processo espiritual se dá a partir de perguntas e respostas. E o Isamatsu faz isso com Jung, ele vai perguntando. E aí, Jung não permite que esse diálogo fosse publicado. Tudo que tinha relação com religião, Jung dava uma segurada, assim, né? Aí você lê assim na obra dele, depois de 13 anos ele liberou, depois de 20 anos ele liberou a informação. No caso do Livro Vermelho, foi só depois da morte, inclusive, né? Mas o Isamatsu pergunta para ele, é possível a gente se desvencilhar, inclusive do nosso inconsciente coletivo? Porque, assim, para Jung teria um inconsciente pessoal e teria um inconsciente coletivo, que seria com outra lógica, né? Uma lógica do não temporal, do não espacial. E aí ele pergunta isso, porque para o Zen, né, quando você deixa a mente e o corpo, né, quando você deixa cair mente e corpo, você penetra o vazio. E aí essa era a pergunta para Jung, né? E aí Jung responde para ele: a meta da psicologia é a mesma do budismo. Então, isso, assim, é uma resposta que faz a gente refletir sobre até onde chegou a psicologia de Jung, né? Até onde que a gente consegue dimensionar, né, essa psicologia. E aí ele fala, né? E às vezes, assim, Jung é brabo algumas vezes, né? E aí teve uma vez numa entrevista... Não, teve uma fala dele que aí depois, quando eu quis colocá-la na dissertação do mestrado, eu não achei mais, né? Que perguntavam... que ele falava assim... como é que eu vou conversar com pessoas que não conseguem... que são retardadas e não conseguem nem enfiar a colher na boca? Umas coisas assim, às vezes ele era meio agressivo. Mas perguntaram para ele sobre a individuação, né? E aí, um entrevistador. E aí ele responde assim: por que o Senhor diz só individuação? Individuação é a vida em Deus, como mostra claramente a psicologia da mandala. O Senhor não leu os meus livros mais recentes? Pode concluir isso de cada um deles. Então, às vezes, ele ficava meio furioso e lançava umas assim, né? Os símbolos do si mesmo coincidem com os da divindade. O si mesmo não é o eu, ele simboliza a totalidade do homem, e este, obviamente, não é completo sem Deus. Então, ele escancara, né, a relação que ele tem, né, dessa reflexão psicológica, que é psicologia. Mas a gente tem que entender, né, nas entrelinhas, que a psicologia dele não é só psicologia. E aí eu queria ler, não sei se dá tempo. Dá sim, tranquilo. Para ler, quando Jung faleceu, várias coisas aconteceram, né? Da sincronicidade, né? Falaram que caiu um raio, né? Num dia que não estava nublado, não tinha cara de que chover, e na hora que ele morreu caiu um raio. E algumas pessoas sentiram vontade de visitá-lo sem saber que ele tinha morrido. Então, assim, várias coisas, né? Mas quando Isamatsu soube do falecimento dele, escreveu um poema. E aí eu queria compartilhar, né? Por favor. E aí você falou, né? Quer dizer, os meus 4 anos de doutorado, eu só consegui mastigar a escola de Kyoto, eu só consegui mastigar o Zen e essa dimensão toda na linguagem poética. Eu acho que foi o caminho. E aí o próprio Zen fala, né? A poesia é realidade, né? E aí Concordo. Isamatsu... Concordo. Creio que, inclusive, essa tem tudo a ver.
eu antes de você começar a ler a poesia do Isamatsu, acho que tem tudo a ver com o espírito desse nosso curso Faustino Teixeira de Espiritualidade, né? Quer dizer, a poesia vem, né, lentamente, Faustino vem costurando esse percurso da poesia como expressão muito concreta da vida vivida, né? Mas expressão concreta da vida vivida, não apenas por nós ou pelo poeta, mas da captação que ele faz da vida vivida por todo o multiverso, né? Acho que isso é maravilhoso, né? Nesse curso do Faustino. E você traz aqui agora, portanto, tá aí uma psicóloga faustiniana. Muito legal. Uma discípula. Então, Isamatsu fala assim: sem fronteiras e sem fundo, o vasto oceano. Ondas sem número, grandes e pequenas, desde o princípio dos tempos, aparecendo para logo desaparecerem, desaparecendo apenas para aparecerem, infinita e incessantemente surgindo e emergindo. Mas o que é isto que sabe que aquele plano é indisruptível? O oceano originalmente não cria nem a mais leve forma de onda, aquela sem forma que é presente agora, lá onde não se obtém nem passado, nem presente, nem futuro, e está presente aqui, onde não se obtém nem leste, nem oeste, nem norte, nem sul, sustentando tudo e ao mesmo tempo sem tocar em nada, não tocando em nada e ao mesmo tempo sustentando tudo. Quão maravilhoso este oceano que cria tudo, não é nada além do mar vazio. Então, isso eu acho que Isamatsu traduziu o que é a poesia, o que é a psicologia de Jung. Com uma dimensão, um minuto só, perdão, com uma dimensão de fato profundamente assentada, e aí tanto faz se assentada conscientemente ou não, mas profundamente assentada na dinâmica Zen, né? Foi de onde, de alguma forma, ele bebeu, né? E aí, assim, voltando a falar de Faustino, Faustino vai ficar com a orelha quente. Diga. Mas, assim, eu vejo Faustino assim, né? Porque Faustino é católico apostólico romano. Uhum. Fiel à sua tradição, né? E ele assiste Sim, a como missa eu, sim. toda semana. E, ao mesmo tempo, se a gente falar assim, a gente às vezes pode pensar assim, nossa, será que Faustino é zen? Será que Faustino é... Porque, assim, quando ele está tratando sobre as outras tradições, ele vive as outras tradições com muito respeito, né? E ele se ilumina, ele bebe também delas. Então, assim, nesse diálogo, né, possível que a gente também aprende. Então, eu acho que Jung passou por aí, né? Ele tinha as raízes no protestantismo que ele nunca abandonou. Então, assim, você não vê Jung falando, né, que mudou de tradição, mas, ao mesmo tempo, ele, com todo respeito, né, e inovador para a época, né, que ainda era uma novidade, né? Ele foi lá e buscou, né? Buscou os mestres, buscou essas leituras, e viveu, né, dentro de si também. Eu tenho, sabe, Mônica, feito um diálogo aqui na Pós-TV 247, no Giro das 11, já por 2 vezes, no ar e fora do ar, algumas vezes já, com um importante líder chavante lá do Mato Grosso, é o Lúcio Aneteroa, uma figura, grande figura. E ele um dia, num programa, falou assim, na aldeia, ela é circular, com as portas das ocas voltadas para o centro, porque aí todo mundo sai de casa e senta e já conversa. A ideia de que a vida ela acontece no diálogo, né? É muito... Que é uma mandala, né? É uma mandala. É uma mandala. É uma mandala. E tem muitas tradições que elas se reúnem de manhã, né, indígenas, para contar os sonhos, né? Imagina a gente poder reunir a família assim, vamos de manhã, né? O que você sonhou?
O que você sonhou, né? E esse diálogo, né? Tão Sim. importante. Que pertence à tradição junguiana e que vai ter um diálogo muito forte com, por exemplo, o movimento surrealista nas artes, né? Então, eu fiz terapia durante anos com um junguiano e toda vez que eu falava, olha, eu sonhei um sonho, ele ficava muito oriçado e tinha uma tradição dos surrealistas, que é também algo que pertence muito à tradição junguiana, que é esta ideia, né? Porque o que acontece com o sonho? A gente sonha, e quando acorda ele está fresco. 10 minutos depois ele se perdeu, se esfumaçou, você não lembra mais dele. Então, essa é muito da tradição junguiana e dos surrealistas também, dormir com um caderno de notas ao lado, para que vocês, na hora que acordem, ou mesmo durante a madrugada, quando acorda num sonho no pesadelo, já transcreva esse sonho, né? Ou esse pesadelo. Enfim. É o meu caderno dos sonhos. Tá aí. Maravilha. Tá aqui. Eu faço essa caminhada. E é uma caminhada. Aí a gente percebe que os sonhos conversam entre si. E eles são como se fosse assim, o seu anjo guia. Se a gente pudesse dar voz, né? Se a gente aprender a escutar. Sim. Esse que é o grande exercício. Maravilha. E aí tem um exercício aí, que é uma caminhada, que é a interpretação dos sonhos, né? Como interpretar os sonhos, né? Porque uma coisa é sonhar e anotar, outra coisa é o que esse sonho diz. E para isso precisa mergulhar, né? Precisa estudar, precisa fazer uma caminhada, né? Não é tão simples assim. Precisa ter coragem, né? Sim. Uhum. Eu acho que essa coragem da caminhada. Legal. Mônica, e você já fez menção à questão da velhice, né, do Jung, né? Essa liberdade que advém com a velhice. Quem tem tematizado sobre isso aqui no Brasil, o Caetano Veloso tem falado isso, né? Como ele está assim, como ele está livre, né? Eu não devo nada para ninguém, não tenho mais obrigação, não tenho, então estou livre, sou um espírito livre, né? Essa dimensão inusitada da velhice para um momento em que a abordagem do coronavírus feita pela extrema-direita, pelo bolsonarismo e pelos neoliberais no mundo vamos aproveitar o coronavírus para nos livrarmos dos velhos, né? Então, pensar no valor, na preciosidade da velhice como esse espaço de liberdade, né? De alma livre, e que parece que foi algo vivenciado fortemente pelo Jung, né? Sim, e aí, assim, só emendando o Caetano e Milton, né, que fez agora recentemente uma live. Maravilhosa. Maravilhosa. E assim, como que uma pessoa, assim, ela envelhece belamente, né? Ficam lindos, porque eles expressam isso, né? Eu acho que são pessoas que realmente conseguiram expressar esse si mesmo, né? E aí Jung fala, né? Lembrando de Lao Tse, então, novamente, falando de tradições orientais, né? Mas ele faz essa reflexão no diário dele, né? Sobre a velhice. E aí ele fala assim: todos os seres são claros, só eu sou turvo. E isso exprime o que sinto em minha idade avançada. Lao Tse é o exemplo do homem de sabedoria superior que viu e fez a experiência do valor e do não valor, e que, no fim da vida, deseja voltar a seu próprio ser, no sentido eterno e incognoscível. O arquétipo do homem idoso que contemplou suficientemente a vida é eternamente verdadeiro. Em todos os níveis de inteligência, esse tipo aparece e é idêntico, quer se trate de um velho camponês ou de um grande filósofo. Assim, a idade avançada é uma limitação, um estreitamento. E, no entanto, acrescentou em mim tantas coisas: as plantas, os animais, as nuvens, o dia e a noite e o eterno no homem. Quanto mais se acentuou a incerteza em relação a mim mesmo, mais aumentou o meu sentimento de parentesco com as coisas. Sim, é como se essa estranheza que há tanto tempo me separava do mundo tivesse agora se interiorizado, revelando-me uma dimensão desconhecida e inesperada de mim mesmo. E aí, Mauro, a gente entende e dá valor
as coisas simples da vida, né? Que é tomar um chá, conversar com um amigo, né? Sem precisar de né? O que eu tenho que fazer depois, né? Como que vai ser meu dia amanhã? A gente começa a dar valor ao aqui e agora, né? Sim, maravilha. A nós mesmos. Uhum. Nós mesmos no tempo presente, né? No tempo presente, sem ficar projetando o que será e sem ficar remoendo o que foi. Um aluno ilustre aqui, Faustino Teixeira, diz assim: parabéns, Mônica, pela linda aula. E que bom ver o sorriso do Mauro, um dom. Ah, Faustino, para com isso, homem. Figura adorável mesmo, Faustino. De fato, a classe reunida aqui para sua aula, as pessoas muito maravilhadas com tudo que você apresentou para nós. Mônica, realmente uma jornada muito, muito bonita mesmo. Gratidão pelo espaço, pela fala. Adair Menezes, último comentário, dois últimos comentários. Adair Menezes, parabéns, Mônica, muito esclarecedor. E Deni Chayane, parabéns, Mônica Hossein. Tá bom, parabéns, Mônica. Muito legal. Obrigada, Mauro. Muito obrigada. Vamos um dia desses, Mônica, um pouco mais adiante. A gente tem agora toda o curso, né? O segmento do curso que o Faustino propôs. A gente podia fazer um encontro aqui no Paz e Bem, só para você declamar suas poesias e falar sobre elas para nós. Topa? Aí trago novo livro. Isso, Não, eu já perfeito. estava assim, eu falei assim, em que roubada que o Faustino me colocou, porque eu fico muito nervosa com essas lives. Agora você já me convida para segunda, mas aí depois Isso. do tempo eu acalmo, né? Não, foi ótimo, Então eu imagine. tomo um calmante. Não, mas assim, muito feliz. Não, mas declamo sim. Ótimo. Então vamos fazer, porque eu fiz um Paz e Bem tempos atrás, até alguém aqui fez menção a isso, e aí a gente podia aproveitar a sua declamação para dialogar sobre esse assunto. Eu fiz um Paz e Bem bem simples, na minha limitação brutal, que uma brevíssima aula de fazer haikai. Como é que se faz haikai? Como é que é a métrica, né? Quais são as temáticas que são usuais nos haikais? Li vários haikais. E a Suzane aqui dizendo: aceitei o convite do Mauro para fazer haikai na quarentena. Estou amando ver brotar em mim miúdas poesias. E minha proposta foi exatamente essa. Vamos aproveitar a quarentena para nos deliciarmos com nós mesmos, com a simplicidade da vida, com a flor que abre, com a folha que cai, né? Com a Aprender a brisa. E fazer aí pão. fazer pão, isso, isso mesmo, fazer pão. E aí a gente podia fazer uma declamação das suas poesias e um pouco de conversar com as pessoas, né? O que é fazer poesia, né? Que jornada é essa do poeta, da poeta, tá bom? E que é simples também, não tem assim grande. Todo mundo pode escrever Sim. poesia, não é assim algo só para os ilustres, ou a gente pode É fazer isso. esse exercício. Gente, Mônica Ortegas com a gente, foi uma maravilha. Nesse Faustino Teixeira Convida, número 54. E paz e bem. Obrigado, Mônica. Obrigada, Mauro. Paz e bem, gente. Obrigado a todo mundo pela presença aqui nessa aula com a